Então hoje a gente vai sistematizar um pouco do nosso conhecimento a respeito da geração de 30 da poesia modernista. Eu já falei isso, mas é sempre bom que vocês tenham claro que a poesia de 30 ela é uma continuidade dos experimentos do modernismo da primeira geração, tanto a poesia quanto a prosa, com um pouco mais de sistematização do conteúdo e ideologia. Se na primeira geração modernista a gente tem uma reforma estética, agora nessa segunda geração a gente tem uma sistematização ideológica, uma propaganda ideológica, porque a gente estava passando por um momento, um contexto social bastante conturbado. Como vocês puderam ver nessa sequência de linha do tempo, o contexto histórico previa queda de bolsa de valores, colapso no sistema financeiro, uma grande depressão. É lógico que tudo isso não fica detido ao plano internacional. Aqui dentro a gente tem a Revolução de 1930, em outubro de 1930, que derruba o presidente e que, portanto, não é uma coisa pequena. Ela precisa de uma certa generalização da situação. Ou seja, as questões de debate regionais do país, que era um país muito extenso e acabavam ficando naquele bloco individual de determinada região, começa a se expandir e a ter uma voz mais unificada e uma organização de maior abrangência. Isso foi muito importante na década de 30, porque, por exemplo, na semana anterior a gente viu o romance regionalista, um romance Vidas Secas, que retrata o sertão do Brasil. A gente não está mais falando de Lucília, de Machado de Assis, que se concentra no Rio de Janeiro, ou a gente não está mais falando do Mário de Andrade com contos novos que ficam detidos na região de São Paulo. A gente tem uma expansão maior. Então, ao longo, a gente vai ver Capitães de Areia na Bahia, Lins do Rego, que também está no Nordeste, vai ter também publicações no Rio Grande do Sul. Então a gente vai expandir no âmbito da literatura. Isso porque há um processo de expansão muito grande, não só da literatura, mas da cultura, da economia e outras referências que acabam acontecendo nesse momento histórico. E isso acarretou em uma reforma no ensino. Isso é muito importante porque a literatura e a arte dependem dessas questões, né? A gente tem a fundação do Ministério da Educação nesse... Pasmem, né? O ensino passa a ser obrigatório, o ensino de primeiro grau passa a ser obrigatório no Brasil só nesse momento. O que, claro, modifica todo o contexto social, histórico, literário e artístico e faz com que algumas questões passem a ser debatidas na literatura. Acompanhem o percurso que vai ser dividido agora entre poesia e prosa. No primeiro momento a gente vai falar da poesia e hoje mais detidamente de Carlos Drummond de Andrade.